nós estamos aqui entrando nos espaços dos amigos de nosso lar, a convite da nossa querida irmã Débora, a fim de darmos sequência ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. E nesse estudo, do qual nós fazemos as leituras reflexivas, tem o objetivo exatamente de levar aqueles que não conhecem a obra a se entusiasmarem um dia, conhecerem. E aqueles que conhecem, algumas relembranças de alguns fatos que possam estar esquecidos. O objetivo é esse, é realmente levar aos espíritas e aos simpatizantes ou a curiosidade, ou até mesmo um ímpeto mais forte de buscar essas informações diretas na fonte, no caso, Obreiros da Vida Eterna. Na nossa última live, nós estávamos exatamente fazendo uma reflexão de uma materialização de um espírito muito superior às condições normais dos seres humanos, o Asclépio, e para ele passar a informação lá no Templo da Bênção, onde várias equipes estavam se preparando para vir para a Terra. Ele precisou, a sua vinda aqui, pelo menos naquela região de nosso lar, de um processo de materialização. Para isso, eles criaram uma paisagem dentro de uma redoma de vidro, e ao criarem essa paisagem, permitia com que aquele ambiente, sob o ponto de vista dos efeitos magnéticos, fossem favoráveis à vinda do Asclépio, que se materializou praticamente do tórax para cima, embora suas mãos também, seus braços, fossem visíveis nesse processo de materialização. E ele fez uma palestra dando instruções extraordinárias para todos que ali estavam, ajudando, inclusive, a criar aquela psicosfera. Vejam bem, diante e depois da palestra dele, aconteceu uma coisa muito interessante. O André Luiz ficou curioso e pediu permissão ao seu chefe direto, que era o Jerônimo, para que o Cornélio, que era o chefe do templo, que recebia agora o Asclépio, né? Ele queria fazer algumas perguntas direto ao Cornélio, o André Luiz. O Jerônimo permitiu e foi informado para ele que esse espírito que se materializou na redoma de vidro, a rigor, ele pertence a comunidades redimidas de regiões muito elevadas, as chamadas zonas espirituais da Terra. Então, ele é um espírito muito elevado, ligado a vamos chamar um campo magnético ou zonas espirituais muito mais elevadas do que nosso lar, por exemplo. E foi dito para o André Luiz que o Asclépio ele vive muito acima das noções de forma física. Vive em condições que ele chama de inapreciáveis à atual conceituação da vida, que nós ainda não entendemos como é que é a vida de um ser superior como a de Asclépio. Ele perdeu todo o contato direto com a vida terrena, embora é um espírito superior vivendo uma zona espiritual ligada à Terra, mas ele perdeu o contato direto com a crosta terrestre. E só poderia fazer sentir aqui na Terra através de enviados e missionários de grande poder. E é explicado para André Luiz: apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados, ele vem aqui raramente. Então é um trabalho extraordinariamente difícil. O Asclépio está ali numa região, naquele momento, no Templo da Bênção, em que espíritos vão vir para a Terra trabalhar, espíritos já bem esclarecidos, e a dificuldade de ele estar ali, o Asclépio. Então é em função dessas questões de frequências energéticas. Então ele vai raramente ali. Não obstante, algumas vezes outros mentores da mesma categoria do Asclépio visitam, até por piedade fraternal, ali o Templo da Bênção.
E o André continuou perguntando: nós poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclepio a fim de conhecer-lhe a grandeza e a sublimidade? Ou seja, ele vir aqui é difícil. Agora, há como nós irmos onde ele está? Há como para nós podermos aprender? Ou seja, para conhecer a grandeza e a sublimidade dessas zonas espirituais mais elevadas? É a pergunta feita pelo André Luiz. Muitos companheiros nossos, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagem, não só às esferas superiores, diz aqui o Cornélio, como também nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Por exemplo, nós não devemos esquecer que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajantes. Vai e volta, vai e volta. Viajores em processos estimulantes do esforço pessoal, quais jovens estudantes de passagens rápidas pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Em outras palavras, essas viagens dessas zonas superiores do mundo espiritual em que possa ser permitido, é apenas para você realmente observar, se entusiasmar, para você se esforçar para um dia ser a sua morada. Raros são os filhos do planeta em condições de representar a Terra dignamente noutros planetas e círculo de vida do nosso sistema. Outro detalhe importante é essas possíveis viagens para outros planetas. As pessoas sonham demais, né? Deliram demais, que vão a Marte, que vão a Júpiter, que vão a Saturno, que vão isso, vão aquilo e tal, ficam nesse delírio. E isso não é tão simples assim, essas visitas não são tão simples assim. É o que ele está dizendo para nós. Ainda o André Luiz insistindo, né, se o Asclepio reencarnaria na Terra em algum momento, ele poderia reencarnar na Terra. E o Cornélio esclareceu para o André Luiz que o Asclepio pode reencarnar na Terra, sim, pode. Mas, normalmente, em uma missão muito grandiosa, que ele chama de grande benemerência, se ele quiser, evidentemente, porque é um espírito evoluído, vai pela sua vontade, mas apenas em intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ou seja, praticamente de 500 a 1000 anos, né? 500 até 1000 anos seria o intervalo possível para reencarnações de um espírito da estatura de um Asclepio. E o André Luiz ficou apavorado com aquilo, né? Ele até chegou a dar aquelas suspiradas, exclamando, né? Puxa vida, que estado extraordinário de elevação. Sim, é um sagrado estímulo para todos nós, disse o Cornélio. Se nós trabalharmos no bem, fazendo o bem, ampliando em cada um de nós a força do amor, um dia estaremos nas mesmas condições do Asclepio, em zonas superiores, muito superiores ao nosso lar, claro. E o André perguntou se esse é o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo. É uma pergunta bastante infantil, mas é válido, porque o André Luiz é ignorante ainda em muitos assuntos. E Cornélio, evidente de modo algum, Asclepio relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Ele está ligado como espírito muito elevado ainda à humanidade da Terra, porque nós temos humanidade espalhada pelo universo. E, evidentemente, a humanidade ligada à nossa Terra, o Asclepio ainda está fincado. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, ou seja, ele está na condição de soberana, de evolução muito alta, talvez máxima, em relação à comunidade da Terra, mas ainda é uma entidade do planeta Terra, né, funcionando, embora em círculos mais altos de vida, que ele sim, pode visitar outros planetas. Ele pode ir se deslocar para outros planetas, porque ele é, das nossas possibilidades, um dos mais evoluídos nas esferas de zonas superiores, ainda ligado à vida terrestre. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas, ou seja, para chegar à altura espiritual de um Asclepio, segundo ele, ainda haverá para ele, né, considerando essa conversa entre o Cornélio, que é o chefe do templo da Benta, o André Luiz, que está subordinado ao Jerônimo nesse momento. E essa pergunta está sendo feita diretamente ao Cornélio. E o Cornélio disse, olha, para chegar a uma altura de um Asclepio, nós temos que ainda trabalhar por muito tempo em nosso processo evolutivo para atingirmos a pegada dele. Tudo é devagar, não é do dia para a noite. Porque tem
irmãos nossos que acham que conseguem um processo de evolução num salto de evolução do dia para a noite, ou numa encarnação para outra. Isso não acontece. O nosso processo evolutivo, para chegarmos à angelitude, nós temos bem alguns trilhões de anos para frente, minimamente. Agora, para chegarmos a uma escala de Asclepio, que não é um anjo, ele é um ser humano muito esclarecido, ele ainda está ligado às questões da vida terrena, embora em seu patamar mais elevado, mas para chegar a esse patamar mais elevado, como ele está falando aqui, ainda muita estrada e muito chão para ser percorrido. Então nós teremos muitas e muitas vezes, muitas encarnações para chegar a um estágio de zonas superiores espirituais, em que nós podemos dizer, nós somos realmente os representantes da Terra em relação à humanidade terrena. Então são aqueles que representam, no sentido mais evoluído, nos padrões do bem, do belo, do amor, a humanidade terrena. No entanto, acreditamos que Asclepio suspira por integrar-se no quadro de representantes da Terra junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então, ele faz uma dedução, o Cornélio, junto ao André Luiz, que ele certamente suspira ou até compõe, integra-se, né, a esses quadros de representantes ligados à vida humana em comunidades da vida, de Júpiter, por exemplo, de Saturno e outros planetas, como ele está lembrando aqui. Os componentes desses planetas, por sua vez, esperam ansiosos um instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema, ou seja, se o Asclepio é uma referência das mais elevadas ligada à vida terrena, e também tem e suspira por estar, por exemplo, visitando Júpiter, ainda no sistema solar, mas visitando planetas em condições morais mais evoluídas do que a Terra, ele vai dizer, esse que mora em Saturno ou em Júpiter também aspiram a ir para lugares superiores. Então, os que estiverem compondo zonas superiores das regiões de Júpiter, por exemplo, Saturno, né, nas condições de humanidade de Júpiter, por exemplo, os humanos jupiterianos, né, evidentemente também têm essas aspirações, suspiram também para ir para lugares mais elevados, e assim vai sucessivamente, ele vai mostrando assim. Os componentes, por sua vez, esperam ansiosos um instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules. Aliás, Hércules é a constelação do qual a Terra pertence. Os que ostentam o nosso grupo de estrelas também, ou seja, os espíritos elevados humanos ainda, ou já fora da condição humana, mas na condição já de anjos, como eu disse, para chegar à condição de anjo, que é espírito puro, trilhões de anos de caminhada aí. Mas para quem chega à angelitude, Jesus, por exemplo, para chegar a uma escala de Jesus, nós não podemos deixar de lembrar, ou não esquecer, que há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus estava co-criando a Terra, como co-criador que é. Ele estava realmente formando a Terra por autorização de Deus. Então ele ali já era um espírito absolutamente puro co-criador. Imagine quanto tempo ele levou para chegar a essa condição de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Então não é uma coisa tão simples, num piscar de olho, que nós vamos chegar realmente à angelitude. Então, mas mesmo assim, nesse processo, há cada vez mais essas aspirações para, por exemplo, você tem os comandantes angélicos que cuidam do sistema solar. Tu tem outras comunidades que estão, evidentemente, comandando, por exemplo, a constelação do qual o sistema solar faz parte. Outros estão comandando as galáxias, e assim vão, né, em um processo hierárquico infinito. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem o sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro de fonte, e fonte realmente de milhões de mundos, como é a nossa Via Láctea, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. As noções de infinito encerram as reuniões encantadoras do Santuário da Bênção. Então, naquele Santuário da Bênção, esse assunto tangeu para fazer essa análise
da estatura do tamanho de Asclepio para estar ali realmente todo um preparo de ideoplastia dentro de uma redoma de vidro, do qual 3 médios, mais 2 médios especificamente, ajudaram diretamente, e os demais, do ponto de vista mais por ideias, para a formação do quadro da natureza, e o Asclepio poder utilizar essa redoma e se comunicar. Cornélio estendeu-nos as mãos, almejando felicidade, e eles partiram para cá. Lembrando que nós analisamos 3 grupos específicos. Uns que vão estar com crianças abandonadas, outros que vão estar com pessoas com processos psicoemocionais, processos também mentais, e o André Luiz e os demais terão outras tarefas por aqui. Ele vai entrar agora num capítulo, vai analisar para nós uma coisa interessante, que é o que ele chama de casa transitória, que é uma instituição que, na narrativa de André Luiz, foi fundada pelo célebre e personagem da Igreja Católica, que foi o Fabiano de Cristo, e nós vamos analisar exatamente essa instituição que foi criada, conhecida como Casa Transitória de Fabiano. Talvez uma boa parte do livro dá espaço para análise dessa casa transitória. O que ela faz, quem dirige, como são tratados os espíritos, enfim, como é que ela se movimenta, porque se é uma casa transitória, ela não é fixa, ela é uma casa que fica em movimento. Normalmente em movimento vertical, não no sentido horizontal, né? Baixo, desce, baixo, igual o elevador, né? Mas vamos lá, depois de viagem normal, quando eles já saíram lá do Templo da Bênção, agora para fazer os seus trabalhos aqui na Terra, o que aconteceu? Através dos caminhos comuns, alcançamos uma nevoenta região onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, André já atravessara locais semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, ele era compelido a longas marchas em sentido horizontal. Olha só que informação interessante. Eles agora estavam vindo em direção ao lar transitório, né? E andando exatamente em marcha em sentido horizontal. Eles estão andando horizontalmente. Estão, de alguma forma, dentro de uma lei que nós desconhecemos, que é a lei da gravidade. Porque se eles estão andando, marchando em sentido horizontal, eles estão andando. Portanto, existe uma força centrípeta que atrai esses seres, né, os espíritos no caso, para andarem em sentido horizontal. Isso tudo é preciso ser pensado. Que leis são essas que faz com que o espírito ande em sentido horizontal? E com muita dificuldade, inclusive. Atendendo a imperativos da missão. Jerônimo, que é o chefe da equipe, procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de uma grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas chamadas cercanias da crosta terrestre. A instituição, ela fora fundada por Fabiano de Cristo, um devotado servo da caridade, entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos, segundo aqui. Organizada pelo próprio Fabiano, a instituição era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desencarnados do plano carnal. Então já temos aqui uma dica. É uma instituição fundada pelo Fabiano de Cristo, é uma instituição do qual já existem vários diretores, nesse caso vai estar apenas uma diretora, já há muitos anos está dirigindo essa instituição, mas o objetivo mais importante dessa instituição é exatamente acolher, assistir, socorrer os espíritos recém-desencarnados da Terra. Então, a casa transitória, prestaremos ali auxílio, diz o Jerônimo, que nos seja possível a organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer, porque eles vão vir para a Terra com uma missão. André Luiz, tem um padre fazendo parte dessa equipe, tem uma freira fazendo parte dessa equipe, o Jerônimo comandando essa equipe e o próprio André Luiz como médico. Eles vão acompanhar 5 programações de desencarnações. Então, nesses 5, cada caso é um caso, nós vamos analisar cada caso de desencarnação. Então, vão ver espíritas, vão ver evangélicos, né? Pessoas que seguiram a linha do evangelho, né? Os chamados evangélicos, o crente, né? E outros mais pensadores. São 5 casos. Nós vamos analisar todos os casos, caso a caso. E uma espírita famosa, muito famosa,
que foi a Aura Celeste, inclusive ela foi acompanhada da sua desencarnação também por Bezerra de Menezes, constando aqui no livro. Mas nós vamos acompanhar isso durante a leitura do livro. Por enquanto, nós estamos agora entrando na casa transitória de Fabiano, que tem exatamente essa função de também albergar, socorrer, amparar os que estão desencarnados na Terra. E esses seres que eles estão acompanhando a desencarnação também farão estágio lá. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Então ele está dizendo que a morte, embora seja mais simples do que uma reencarnação, mas atravessar as regiões, as zonas pesadas, densas, do chamado umbral, as penumbrosas regiões umbralinas, que começam na crosta terrestre, e ele fala, raramente seres que desencarnam atravessam essas zonas sem dificuldade, tem muita dificuldade após a morte. Não é fácil, então, essa nossa entrada no mundo espiritual com a nossa desencarnação sem um preparo mental, consciencial, né, pelo comportamento. Quase todos permanecem atordoados nos primeiros dias, então é quase que uma regra na desencarnação o desencarnado ficar perturbado até ter uma noção de que realmente já desencarnou. Conosco acontece muito isso quando nós estamos dormindo, tem aquele sono rápido, quando você acorda, você de repente não sabe onde é que está, olha para ele e às vezes em alguns segundos para você ter consciente que você está em tal lugar e tal, que você... Então até você assumir a consciência que você dormiu profundamente. Agora imagine isso na desencarnação, a dificuldade para você realmente onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo aqui, e você tentar alguns parâmetros para você ajeitar, ou seja, você alinhar o seu raciocínio. Poxa, o que aconteceu comigo? Então leva um tempo para qualquer desencarnante essa adaptação para essa realidade espiritual. É o que ele está dizendo para nós em outras linhas. E aí, se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas. Ou seja, se um ser desencarna e não tiver alguém, ele não vem a merecer, digamos assim, mas que não tenha alguém que possa ampará-lo, que possa socorrê-lo, que possa encaminhar para essas casas transitórias e outras tantas milhares e milhares de abrigos, né, de acolhimento e socorro para os desencarnados, se não houver esse tratamento, ou seja, esse socorro, esse acolhimento, esse resgate, com certeza é o que ele está falando aqui. Eles serão vítimas, né, serão agredidos por entidades perversas que perambulam pelas regiões penumbrosas do umbral. Não é uma coisa tão simples, então, né, a desencarnação, considerando aí de que o umbral começa na crosta terrestre, quando desencarna já está mergulhado no umbral, como é que se livra disso? Como é que nós nos livramos dessas entidades perversas? São nossos irmãos ainda que bloqueiam as leis do amor dentro de si, mantêm exatamente na lei que eles criam para ele de ódio, né? Se odiando, e odiando a vida, odiando Deus e odiando os outros, e eles são perseguidores, e tem alguns que sequestram, que prendem, levam para suas regiões, para suas colônias, para suas cidades, vamos chamar de cidades, né? bem trevosas. Vocês vão ver isso também numa outra obra chamada Libertação, como é que são essas cidades e quem comanda essas cidades. Ou desviadas por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, que no caso é a Casa Transitória de Fabiano, em que almas heróicas e dedicadas ao bem se consagram às tarefas de amparo, de vigilância, e além disso, teremos aí todo um equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Então, no caso, ele está se preparando ali, passando pela casa transitória, sabendo que eles vão acompanhar 5 desencarnações, e então eles já estão fazendo todos os provimentos necessários, preparos de infraestrutura ali, para que a partir dessa base eles possam promover ou acompanhar. O André Luiz não vai promover nada, o André Luiz ele só acompanha, observa como estudante. Ele, quando muito, ajuda num passe. Ele está apenas como observador. O Jerônimo é o técnico, né? Os outros, talvez, em algum momento, porque nós temos um padre com a experiência do sacerdócio, embora desencarnado, mas ele tem essa função, né, do ponto de vista da simbologia de um padre em determinados momentos, até para o processo desencarnatório de um católico, e também de uma enfermeira que tem outras funções. Bom, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra, que é a casa transitória, nada que evidenciasse preocupação artísticas e bom gosto na construção. Então está falando de uma construção muito rústica,
nem árvore, nem jardins em torno. A edificação baixa, simples, mal se destacava do nevoeiro denso. O nome do instituto falava por si mesmo, né? Nós temos à frente a acolhedora Casa de Transição destinada a socorros imediatos, urgentes. Embora o seu assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Essa casa transitória sofre permanente assédio de espíritos desesperados, sofre também permanente assédio de espíritos sofredores condenados pela própria consciência, condenados à própria revolta, condenados à própria dor, e as suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores. Então tem um detalhe. Essa casa transitória, que está numa região muito próxima da Terra, é uma região muito densa, uma região bastante, digamos assim, desagradável em termos de... não existe beleza, é uma região pesada, penumbrosa, e ela precisa de proteção. É uma casa que tem todo um arcabouço, toda uma instrumentação de proteção, do qual o magnetismo é, com certeza, a linha que vai delimitar o processo de proteção. Ou seja, é preciso ter todo um círculo, toda uma cadeia, né? Toda uma cinta, vamos dizer assim, de eletricidade poderosa, de repulsão, para que os espíritos, vamos chamar assim, que vivem, né, na maldade, na perseguição, não tenham acesso à casa transitória. Embora ela seja transitória, ela não fica só ali, mas se está ali, pode haver invasão de espíritos doentes, espíritos maldosos mesmo. E os que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício, centralizam-se numerosas expedições que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde debatem na dor seres angustiados, ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Uma citação: abismos tenebrosos. Há nessas chamadas subdivisões, das chamadas campos magnéticos pós a desencarnação, ou esses campos na erraticidade, como o Allan Kardec chamava, regiões até abaixo do umbral, que ele chama de abismos tenebrosos. Então, abismos de trevas. O umbral ele não é totalmente trevoso. A palavra umbral vem do termo latim penumbra, né? E penumbra não quer dizer que é uma escuridão total, é uma coisa muito escura, desagradável, mas abismo tenebroso e seres que ficam um prolongado tempo em trânsito nesses abismos tenebrosos são regiões que nós poderíamos chamar de subcrostais, que nós nem sabemos como é que é isso, mas é uma coisa que ele está chamando de abismos tenebrosos. Não está falando em umbral, está falando da coisa aquém do umbral, abaixo do umbral. E além disso, a casa transitória de Fabiano, a maneira de outras instituições de socorro nestas regiões, é ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Quando ele fala as nossas cidades espirituais em zonas superiores, por exemplo, a casa transitória está muito próximo da Terra, mas existe uma outra zona, que nós chamamos de cidade espiritual, colônia espiritual, logo depois também da Terra, mas uma condição mais favorável do que a casa transitória, que é conhecido como colônia espiritual Campo da Paz, que está muito ligado também ao nosso lar. Nosso lar está bem acima de Campo da Paz. E Campo da Paz está bem acima agora dessa casa transitória também, dessa instituição aí. Nesses instantes, ou nesse instante, atingimos as barreiras magnéticas. Aliás, quando eles observarem essas barreiras magnéticas que eu falei para proteger, para defender a casa transitória, ele fala de alguns metros do portão de acesso ao interior, atendidos por trabalhadores vigilantes que nos ofereceram passagens. Acionamos um pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Então, tudo de uma forma que hoje nós temos aqui na Terra. Como foi publicado lá na década de 50, década de 40, 50, imaginar você falar em um pequeno aparelho do qual você aciona para um porteiro realmente te atender, né? Aliás, em nosso lar, né? O que aconteceu quando André Luiz foi resgatado pelo próprio Clarence? O Clarence vai, passa suas mãos na parede, né? Ele dá umas passadas assim na parede, no contato, e nesse contato na parede os pórticos maiores do nosso lar se abrem para eles entrarem em nosso lar.
É muito interessante. Então, todo um processo eletrônico, né? Uns portões eletrônicos, porque o portão principal, digamos assim, do nosso lar abriu com o toque de Clarencio na parede lá, no muro, né? Nas grandes muralhas lá. Não decorreram muitos minutos e achamos-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. Então já tem um detalhe. É uma instituição ligada a regiões muito densas, mas é administrada, coordenada, defendida, acolhida, e os que são socorridos ali administrados por uma mulher. O nome dela é Zenóbia, que nós vamos trabalhar bastante também aqui nesse livro. A Zenóbia, aparentando uma idade madura, aureolada de cabelos negros, olhos transbordantes de luz, saudou nos corteios, foi avisada, aliás, ela começa a dizer, eu fui avisada ontem de que a missão chegaria hoje e estamos muito felizes com isso. Ao se dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes. Ou seja, o Jerônimo está falando com a Zenóbia que a casa transitória haverá de asilar alguns tutelados, ou seja, aqueles que estão sendo especialmente protegidos, são 5 casos de desencarnação, são esses tutelados, ligados ao nosso lar, que estão em processo desencarnatório, que evidentemente também passarão ali, serão abrigados ali em algum momento. E por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum morto. Então, como nós vamos promover, vamos ajudar a acompanhar 5 desencarnações, queremos ser úteis também com o trabalho de vocês, Zenóbia. Então há essa interlocução e essa conversa entre o Jerônimo, chefe da equipe, e a Zenóbia, que é a chefe da casa transitória. A Zenóbia considerou, né, nós aceitamos seu apoio, claro, reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana finda eu aguardava o ensejo. Não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismos próximos, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. A gente vai ver também que irmão é esse, muito infeliz, ligado a ela, lá nos próximos capítulos. Trata de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região dos seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemos-la para a vizinhança da casa. Então, já adiantando para vocês, essa pessoa do qual está ligado ao coração de Zenóbia, ela também está muito preocupada com ela, foi encontrada, depois de vários anos encontraram esse ser nessas regiões abismais, né, como um ser decaído. Lembrando que esse ser está ligado ao sacerdócio católico, foi um padre católico. E continua aqui, vencendo o obstáculo, trouxemos-lo para a vizinhança de nossa casa. Então, depois que eles conseguirem em algum momento tirarem das trevas e colocarem uma outra região trevosa também, ou bem densa, né, mas já fora da região dos abismos, né? Já está numa região melhor, mas ainda em muito sofrimento. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo e sim proteção indireta, ou seja, ele não pode estar aqui por agora, porque ele está num estado psicológico, ele está num estado mental, emocional extremamente desfavorável para estar aqui na casa transitória. Ele está sendo monitorado, mas ele não pode nesse momento estar aqui, não ser abrigado aqui. Então não é qualquer um que pode receber essa proteção direta, ele está sendo protegido indiretamente. Já estabelecemos medidas de favor da remoção dele para a zona da crosta, onde será brevemente internado em uma reencarnação expiatória com auxílio divino. Então, sem precisar passar pela casa transitória do qual ela está afetivamente ligada a ele, o que está sendo programado para ele é uma possibilidade de uma reencarnação compulsória, mas ele ficou como um ser decaído, a palavra que ela utiliza, um ser. Quando fala decaído, aqueles que tinham conhecimento religioso, sobretudo com o ofício da religião, ou como sacerdotes, e foram muito infiéis no sacerdócio. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Jerônimo atalhou, teremos um grande prazer para ajudar. E designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou, a nossa companheira permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Vocês vão ver que a Luciana, que faz parte da equipe, comandada por Jerônimo, junto com André Luiz e o padre, ela vai ser muito útil nesse processo de capacidade e sensibilidade muito aguçada no campo da clarividência. Vai ajudar, inclusive, a esse ser ligado a Zenóbia
para o processo reencarnatório. Como é que ela vai fazer isso, vocês vão ver nos próximos capítulos. Mas como é que ela tem essa capacidade, o que é a clarividência em si, e a capacidade de você realmente penetrar no subconsciente dos outros seres humanos com esse dom, com essa sensibilidade da clarividência. E ela faz isso, vocês vão ver. Bom, Zenóbia, a diretora da casa transitória, fixou o olhar sereno em Luciana, sorriu amável e prosseguiu, bem lembrado. Alguns irmãos, qual ocorre a esse que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente consegue ouvir-nos a voz de modo imperfeito. E, não lhes sendo possível identificar-nos pela visão em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade, de nossos propósitos bastante elevados de cooperação. É um detalhe importante. Ela está numa frequência, esse espírito ligado ao coração dela decaído está numa outra frequência e em algum momento não teria, mesmo se ela se aproximar, não teria capacidade de captar pelo quadro visual e inclusive ouvir alguma coisa que ela pudesse falar em face das suas perturbações e nas suas frequências também conscienciais, muito, muito pesadas, um ser em condições de não chegar à altura de uma Zenóbia. Isso aconteceu com André Luiz também. Várias vezes a mãe de André Luiz esteve próximo dele, mandou companheiros também próximo dele para tirá-lo, porque ele ficou 8 anos no umbral. E durante esses 8 anos, até que ele orou, que ele conseguiu realmente sintonizar com as esferas melhores e foi resgatado, mas até ali também não via nada, não ouvia nada. Ele perambulava nas regiões das trevas do umbral, segundo ele, sem ter essas percepções. Então, no caso também, isso não teria essa percepção. Daí a importância de Luciana como clarividente. Bom, no fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á muito precioso. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo? A irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente, no capítulo da clarividência mencionada. Por que a Luciana, como clarividente, que faz parte da equipe de Jerônimo, seria tão importante para os objetivos de Zenóbia de resgatar essa pessoa ligada ao seu coração? Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras decaídas? Ou seja, será que Zenóbia, coordenadora da casa transitória, não tem a mesma capacidade de clarividência do que a Luciana? Essa é a indagação que André Luiz faz. Será que ela não tem esse potencial de clarividência que a Luciana tem? Será que ela seria incapaz de segurar a interrogação? Ele observou, admirado, que dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Então ele fez uma provocação. Ué, por que, Luciana, vocês não podem ver? Você não tem um potencial maior do que da própria Luciana? Jerônimo esclareceu antes de tudo, André, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, nós não devemos esquecer os imperativos da especialização. Então aquela resposta teve um tipo de um efeito de ducha gelada na cabeça lá do André Luiz. Ele ficou até arrependido de ter havido feito essa interrogação. Pô, se ela é tão elevada, será que ela não consegue ver? E o Jerônimo chama a atenção dele, mas existem coisas particulares que você não entende. E outra coisa, a Luciana, ela é especialista em clarividência. A Zenóbia, ela dirige uma casa transitória, então cada um na sua. É isso que ele está dizendo. O André Luiz ficou arrependido da sua pergunta indiscreta, né? Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo disse o seguinte, se não vejamos, tem lá o padre, tem a Luciana, que é enfermeira, tem o André Luiz, que é médico, e tem o Jerônimo, que é um baita cientista, né? E o padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem. Enquanto que a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nesta casa de amor cristão, são as especialidades dele. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos, ou seja, especialização na clarividência, especialização na clarividência. A Zenóbia, se ela for utilizar o seu tempo para ficar desenvolvendo a clarividência, ela deixa de atender o que ela tem feito lá, junto com as massas sofredoras. Cada um na sua. Por exemplo, o próprio padre Zenóbio, que faz parte também da excursão, ele também conhece muito, vamos chamar assim, a Bíblia, foi padre e tal, então ele também tem um potencial
é especializado para lidar com seres que desconheçam a questão do evangelho em alguma parte ligado ao catolicismo. Então ele também tem a sua função. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contato individual e muitos anos consecutivos, ela se especializou em penetrar o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, suas ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. E se nós entrássemos, todos nós, de improviso, né, em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista de suas dilatadas experiências. Então, o que é isso? Ela, a Luciana, como enfermeira, também tem a capacidade de penetrar no subconsciente dos seres, encarnados ou desencarnados, e conseguir fazer uma, vamos chamar assim, ela consegue perceber todos os detalhes da vida, que está ali registrados em termos de vida de cada ser. Talvez, e no caso aqui vocês vão ver que ela tem uma capacidade infinitamente maior de ver o que a pessoa fez mais do que ela própria que fez. Porque ela tem essa especialização, é muito sensível, penetra ali e vê até mesmo aquilo que o que está sendo analisado por ela está tentando esconder, dele mesmo. Então ela vai até mais além, porque ela é uma especialista na área da clarividência para entrar no mundo mental e ela consegue, evidentemente, até mesmo, digamos assim, fazer com que as pessoas que entram em auto-engano, mentir para si mesma, ela consegue, não, você não adianta mentir para você, que eu estou vendo, isso, o seu mundo mental está me retratando isso. Então não há nem como fugir, ela é uma especialista. Não são muitos, são poucos que têm essa capacidade. Então, ela poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar de algum modo esses seres, mas não tanto e tão bem quanto o padre Pólipo. E a irmã Zenóbia, considerando-lhe os vastos conhecimentos nesse sentido, todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação, no serviço aplicado, e devemos considerar que isso não extingue a necessidade de aprender sempre. O músico extraordinário, exímio, poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico como se verifica nas artes dos sonhos. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Então, cada um com a sua especialização, cada um com a sua experiência e assim vai. E dentro dessa realidade, aliás, o próprio Mestre Jesus assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Sorrindo de minha interrogação e que ele provocara ensinamento tão rudimentar, ele concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando o seguinte: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico e incontestável. A obra divina é infinita. Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu: quando nós dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo em circunstâncias favoráveis, nós conseguimos resultados de preciosas eficiências. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos em vista da multiplicidade das tarefas. E raro se dispõe a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente àquela conversação, esclareceu que teria satisfação em cooperar. E contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora a fim de socorrer noutro tempo o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento da insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustar as emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em uma grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também logo pudesse o genitor do pretérito organizar um novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho, de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Então Zenóbia ouvia essa história com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos. Jerônimo interferiu nessa conversação e, conversando com ela, disse: olha, nós estamos satisfeitos, irmã,
pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza da sua missão nobilitante. Se vamos depender tanto do seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos dever cooperar com a irmã nos trabalhos em que a nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Então, só estou à disposição de vocês, aqui da Casa Transitória. Temos aqui a Luciana, temos o padre, nós temos aqui o André Luiz, temos o que nós pudermos ser úteis, conte conosco, Zenóbio. Então, ficou acertado isso. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertário, ou seja, nós vamos acompanhar 5 desencarnações, mas nós vamos trazendo essas desencarnações, aqueles que forem desencarnando farão estágio aqui. André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e aqui a Casa Transitória, enquanto que o Hipólito, que é padre, e a Luciana, que é enfermeira, se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Então é o seguinte, dos 4, o Jerônimo vai ficar com o André Luiz acompanhando as desencarnações diretamente em alguns momentos, e em outros momentos, tanto Luciana como enfermeira e o padre ficarão na Casa Transitória fazendo algumas alternâncias, mas a prioridade são os 2 ali na Terra acompanhando desencarnações. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora. E nesse instante, invisível campainha ressoou estridente com uma estranha entonação. Aí que eles estão conversando, aí toca uma campainha lá. Eles ficaram, achou aquilo estranho, aquelas entonações. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era um determinado servo da vigilância que anunciou bem para si. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis da Casa Transitória. Então ele vai dar um aviso para a Zenóbia, que estão aproximando legiões de espíritos cruéis da Casa Transitória. Porque a agulha magnética, de aviso indicou a direção norte. Ou seja, estão vindo do norte perturbar a nossa vida aqui. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente, tá? Esse sentinela falando para a Zenóbia. E a Zenóbia empalideceu ligeiramente, embora seja a diretora lá, mas ela tomou um susto, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza, não. Ela pediu para que fossem acesas as luzes exteriores e todas as luzes e liguem as forças das defesas elétricas, reforçando a zona de repulsão para o norte. Então vamos ligar nossas baterias de emissão de energias eletromagnéticas de repulsão virada para a região norte, já que a bússola indicou a região norte a aproximação de legião de espírito perturbado delinquente, para que haja uma proteção da Casa Transitória. Então vamos ficar preparados aqui, armados contra essa possível invasão. Os invasores vão acabar se desviando com essa nossa defesa. Não vão atacar, vão se defender. Para se defender, eles precisam, em algum momento, ligar as baterias de emissão de dardos, porque senão eles invadem mesmo, vira bagunça. Então tem que haver defesa também. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto o pesado silêncio abatia sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, uma asfixiante preocupação. Registrar-se-iam os fatos que eu ignorava? Ou seja, o que estava acontecendo ali? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes a que nós realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nosso trabalho e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Realmente. Estava lá o sentinela preocupado, a Zenóbia ficou meio assustada, o próprio Jerônimo, ele também está com a sua relativa preocupação. E o André Luiz, o que está acontecendo? Que tipo de seres são esses? Impressionaram-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia daquele sentinela. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Senti o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente, diz André Luiz, e através de minúscula abertura notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir à nossa audição, informando-nos
que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. Então, motores, vamos dizer assim, estão funcionando, aparelhos elétricos emitindo energias eletromagnéticas de proteção. É lamentável, exclamou Zenóbia, com a manifesta intenção de restaurarmos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas desviadas do bem e votadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Nenhum de nós ousou dizer qualquer coisa, qualquer palavra diante dessa afirmação de Zenóbia. E Zenóbia, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia, quantos gênios da ciência dedicados à opressão e à tirania. Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais. Lançados ao precipício pelos desvios voluntários, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Ou seja, eles continuam no ódio, rebeldes, sem humildade, embora muito inteligentes. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do mundo egóico e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras, como se estivesse brigando com as obras de Deus. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Observando-me possivelmente a angústia íntima, em face de suas considerações, a irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos iluminados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é transitória, somente a sabedoria é eterna. E por minha vez, eu gostaria de formular várias indagações, diz André Luiz, porém, naquele momento era muito pesado o ambiente. Alguns séculos de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido e Zenóbia pálida calou-se igualmente e em poucos segundos tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores como se, a curta distância, devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muitas vezes arrebatar o meu pai do sítio que se recolhera. Zenóbia sorriu com uma benevolência, uma humildade, e respondeu: eu já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Não adianta você fazer exatamente de improviso uma oração para sair de uma situação dessa. Eu vou ficar por aqui, porque eu quero narrar, eu vou até voltar na próxima reunião, para a gente entender essas afirmações da Zenóbia, de seres muito inteligentes, que fazem tanto mal que precisarão de muitas reencarnações para reparar os males que têm feito. E edificam, segundo Gubbio, uma outra obra chamada Libertação, que trata muito a questão das regiões das sombras, de espíritos que ficam cerca de 10.000 anos nas sombras, com raiva, bloqueando os códigos divinos da própria consciência para baterem, debaterem e rebaterem as coisas de Deus o tempo todo. E formam essas colônias do mal. No caso, nós vamos ver no livro Libertação, colônias, cidades inteiras dominadas por sacerdotes inapeláveis, implacáveis, que julgam, que condenam, dentre os quais um dos líderes é o próprio Gregório. Nós vamos analisar isso também. E esse detalhe que Zenóbia está contando, que eu vou fazer questão de rever alguma coisa aqui, ou seja, repetir, pegando o gancho para dar continuidade, como é que vai ser o tratamento desses
possíveis invasores da casa transitória, ok? Terça-feira, então, estaremos aqui mais uma vez, em nome dos amigos de Nosso Lar, fazendo essa leitura e essas reflexões com vocês, agora e aqueles que mais tarde puderem assistir. E, como eu disse no início, para que nós possamos relembrar aqueles que conhecem e os que não conhecem, realmente ser um convite para conhecerem essas revelações tão extraordinárias que André Luiz nos traz na sua literatura. Grande abraço para todo mundo e que Deus nos abençoe sempre. Muita paz.